alma batida. Glória a Deus. Minha alma a Deus suplica e não recebes, confiando fica em suas promessas, que são muito ricas e infalíveis pra te valer. Porque te abates, ó minha alma, e te comoves, perdendo a calma. Não tenhas medo, em Deus espera, porque bem cedo Jesus virá. Ele intercede por ti, minha alma, espera nele com fé e calma. Jesus de todos, Deus vale e salva e te abençoa dos altos céus. Porque te abates, ó minha alma, e te comoves, perdendo a calma. Não tenhas medo, em Deus espera, porque bem cedo Jesus virá. Irás em breve as dores findas, no dia alegre da sua vida. Se Cristo tarda, espera ainda mais um pouquinho e verá. Porque te abates, ó minha alma, e te comoves, perdendo a calma. Não tenhas medo, em Deus espera, porque bem cedo Jesus virá. Que se abate, ó minha alma. Aleluia. O próximo hino é o número 127. Glória a Deus. Louvado seja o teu nome, Jesus. Aleluia. O Senhor da sempre está chamando. Quem quer ir por mim a procurar? Almas que no mundo vão chorando, sem a salvação participar. Fala, Deus, fala.
estar em pé. Aleluia. Um hino novo para nós. É um hino novo, mas Jesus nos ajuda. Jesus nos ajuda aqui. Jesus nos capacita. E convido a igreja para louvar conosco. Eis marchamos para aquele bom país, onde o crente sim é Cristo quem o diz, com seu Salvador, pra sempre ali feliz, vai com ele descansar. Trabalhemos, pois com zelo e com vigor, constrangidos pelo seu imenso amor. Trabalhemos pelo nosso Salvador, eis que a vida vai ficar. Acordai, acordai, despertai, despertai, sim cantai, o Senhor não tardará. Eis marchamos para aquele bom país, onde o crente sim é Cristo quem o diz, com seu Salvador, pra sempre ali feliz, vai com ele descansar. Vá conosco, nosso insigne capitão, que nos assegura a eterna salvação. Eita santa fé, o invisível pavilhão, vamos trabalhar. Eis avante, nada temos que temer, por Jesus havemos sempre de vencer. Trabalhemos, pois até o amanhecer, e o trabalho acreditar. Acordai, acordai, descantai, 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 o Senhor não tardará. Eis marchamos para aquele bom país, onde o crente sim é Cristo quem o diz, com seu Salvador, pra sempre ali feliz, vai com ele descansar. E vestidos da couraça de Jesus, como servos seus e filhos cidadãos, gloriando-nos em Cristo e sua cruz, vamos trabalhar. Os perdidos vamos com amor buscar, aos desesperados vamos declarar que Jesus lançou todos a salvar, nós vamos trabalhar. Acordai, acordai, despertai, despertai, e cantai, o Senhor não tardará. Eis marchamos para aquele bom país, onde o crente sim é Cristo quem o diz, com seu Salvador, pra sempre ali feliz, vai com ele descansar. Já aproveitando que estamos de pé, quero convidar aqui o irmão Leco, que ele vai trazer a palavra inicial. Glória a Deus. Saúdo a igreja com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Amados, abram comigo as vossas Bíblias no livro segundo escreveu Marcos, no capítulo 16 e no versículo número 15. Aproveitando que nós estamos num culto referente
ide. Amém, queridos? Marcos, capítulo 16 e versículo 15. Diz assim: E disse-lhe ele: Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Até aqui, irmãos. Pode sentar, por gentileza. Amados, na realidade eu queria só passar um testemunho referente a algo que a gente leu, que é uma ordem do nosso Senhor Jesus Cristo, assim que ele apareceu, depois da ressurreição dele, né? Ele apareceu perante os 11 discípulos, e ele, depois que ele apareceu, ele falou exatamente isso: ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. E eu tenho, um dia a irmã Franciela, ela falou alguma coisa referente ao ex-patrão dela, que estava enfermo, e ela sentiu no coração de falar de Jesus para ele. Até então eu sempre tinha um pouquinho de medo de falar de Jesus para uma pessoa estrangeira, porque eu sempre falo, às vezes quando a gente volta para nossa cidade, a gente mora numa cidade bem pequenininha, tem uma Assembleia de Deus lá no bairro, a gente cresceu lá naquela Assembleia de Deus. Eu sempre falo para eles, é tão fácil falar de Jesus aqui no bairro, porque 99% das pessoas, ou 99,9%, eles são cristãos, católicos ou evangélicos, mas eles acreditam em Deus. Mas quando a gente mora num país onde essa mistura é muito grande de pessoas de várias nacionalidades, várias crenças, fica um pouquinho mais difícil. Mas, há mais ou menos uns 2 meses atrás, né, Tati? Aconteceu algo muito, muito legal com a gente, que mostra o quanto esse Deus que a gente acredita e crê, ele é grande, maravilhoso, e ele fala. E ele tinha um casal que trabalhava com nós lá no pub, eles são indianos, de religião hindu, e eles estavam com muita dúvida, porque o visto dele ia expirar agora no final de fevereiro de 2026, e eles estavam muito preocupados, porque eles faziam 3 anos que eles estavam em UK, e eles teriam que voltar para a Índia, porque o visto ia expirar. E ela estava muito desesperada, porque faltava 1 mês para esse visto expirar. Aí um dia, a gente sempre conversa muito, eu, a Tati, a gente é muito amigo deles, e por mais que eles são indianos, é outra língua, outra cultura, mas a gente se deu muito bem com eles. E eles até chamavam a gente de pai e mãe, né? Eles diziam que eu e a Tati eram o pai e a mãe deles. E eles tinham tamanha confiança que eles tinham na gente. E um dia ela chegou para mim e disse: eu estou muito preocupada. Daí eu e a Tati perguntamos por quê. Ela disse: faz 1 mês para a gente esperar o visto e a gente vai ter que voltar para a Índia, e a gente não quer voltar para a Índia, a gente quer ficar aqui. E a gente vai fazer de tudo para ficar aqui na Inglaterra. Aí eu disse assim: bom, tudo é da vontade de Deus na vida da gente. Ela disse assim: Leco, quantos deuses você acredita? Aí eu disse assim: como assim quantos deuses? Eu só tenho um Deus, né? E ela disse assim: só um? Sério, você só acredita em um Deus? Eu disse sim. Ela disse assim: nossa, lá onde na nossa religião, a gente é hindu, por exemplo, a minha família, a gente tem 300 deuses. Aí eu disse: sério, 300 deuses? Ela disse assim: ó, o teu Deus fala contigo? Incrível, né, Tati, que ela falou isso. Aí eu falei assim: sim, meu Deus fala comigo frequentemente, é normal, ele fala comigo. Ela disse sim. E por que meus 300 deuses não falam comigo? Aí eu disse assim para ela: como assim, teus deuses não falam contigo? Ela disse: não, meus deuses não falam comigo. E eles te dão resposta? Eu disse sim, é por isso que eu estou aqui na Inglaterra. Aleluia. Se eu e a Tati e a minha família estamos aqui, foi porque Deus falou para a gente vir, né? Aí ela disse: nossa, que interessante. Ela disse: e se tu perguntar para o teu Deus se a gente vai ficar aqui, ele vai responder? Eu disse: eu posso falar com ele. Tem um pouquinho de intimidade com o homem lá de cima, eu vou conversar um pouquinho com ele. Se hoje à noite a gente senta ali e conversa. Ela disse: tá, e como é que você conversa? Eu disse: assim como eu estou conversando contigo. Aí eu disse: a gente tem muita intimidade, a gente não precisa de muita apresentação, porque o nosso Deus, ele é assim, ele é próximo, ele está aqui, ele é amigo, a gente não precisa ter medo dele. E aquela noite eu fiz, irmãos, eu falei com a Tati, eu disse: vamos orar para ver se Deus revela alguma coisa realmente para ela, porque assim, revelar para o crente
a gente está aqui envolvido sempre, se torna quase fácil, né, no ambiente. Mas assim, de uma pessoa, eu nunca tinha orado para uma pessoa de outro lugar, de outra religião. E aconteceu que Deus revelou para ela. Nós estávamos um dia conversando lá no pub, eu, a Tati e ela disse assim, eu estou desesperada, faltam poucas semanas e eu não estou conseguindo visto. Eu não sei como, irmão, naquele dia algo grande entrou dentro de mim, eu olhei para ela e disse assim, porque o meu Deus manda te falar algo. Aí ela disse o quê? Eu disse assim, você vai voltar para a Índia, o seu visto vai expirar, vocês não vão ficar aqui. Você vai voltar para a Índia, porque ela e ele deixaram um menino lá há 3 anos já. Eu disse, você vai lá visitar o filho de vocês, e lá Deus vai preparar um visto e vai trazer vocês 3 para o UK. Aí ela disse assim, sério, foi isso que Deus falou para ti? Eu disse, foi isso que Deus falou comigo. Aí eu disse, tá, tranquilo, mas passou ali algumas semanas. Aí ela veio para nós e falou assim, semana que vem, falta 1 semana para o visto vencer. Semana que vem nós vamos para Birmingham, porque Birmingham tem o maior templo hindu aqui da Inglaterra. E a gente vai falar com o nosso Deus lá, a gente vai entregar todas as oferendas para ela. Eu disse, sério? Que você vai lá para ouvir o que o teu Deus, ele vai falar contigo? Ela disse, não sei se ele vai falar, mas a gente vai para Birmingham para ver, a gente vai levar oferendas para esses deuses, 300 deuses. E ela foi. E eu confiando em Deus, eu falava assim, Deus, sério, que ela vai para lá, mesmo que o Senhor já revelou para ela que ela vai voltar, ela e o marido dela vão voltar para a Índia. E eles foram para lá, ficaram em Birmingham uns dias, fizeram oferenda, voltaram. Quando eles voltaram, eu estava super curioso para saber o que Deus falou para ele, o Deus deles, né? Porque o meu já tinha falado, disse, vamos ver o que o Deus dele. Aí eu cheguei assim, Kitty, o que o Deus falou para ti? Ela assim, nada, ele não fala. Aí eu falei assim, então vamos continuar mantendo o que o meu Deus falou? Ela disse assim, não, porque assim, vai ter um advogado, a gente vai fazer um advogado semana que vem, e são 30 mil libras esse advogado, aqueles advogados que a gente já conhece, né? E ele vai conseguir um visto pra gente. Aí eu falei para ela assim, mas você não vai ficar aqui, você vai voltar para a Índia, vai ver os seus filhos, depois vai vir para cá depois de algum tempo com seu menino, seu marido, porque Deus assim falou para ti. Ela disse, mas o advogado conseguiu para mim, então semana que vem vai estar tudo certo. Eu cheguei em casa e falei com Deus. Aí eu disse assim, Deus, tu não falasse que ela ia voltar para a Índia, ela e o marido dela, e depois de alguns meses eles iriam voltar para cá, e eu ainda confio em ti, você falou isso, então não tem porquê ela está tentando. Eu falei para a Tati, eles vão ir para a Índia, eles não vão ficar aqui. Aí ela pegou no outro dia super contente, assim, conseguimos visto, irmão. Ela disse, pai, ela chamava a gente de pai. Ela disse, conseguiu visto conseguiu, eu vou ficar aqui. Aí eu olhei para ela e disse, sério? Que bom. Aquela cara assim, não tá bom. O meu Deus falou que não ia conseguir o visto. Você conseguiu o visto? Ela disse, conseguimos. A gente vai ficar em UK. Eu estou super feliz. Aí eu falei para ela assim, eu também. Mas aquele também meio murcho, né? Eu disse, bom, então tá, se tu falou que tu conseguiu o visto, glória a Deus, tá bom. 2 dias depois, mudou a conversa. Ela veio para mim e disse assim, a gente vai voltar para a Índia, porque o visto foi negado. Aí eu disse para ela assim, querida, posso conversar contigo? Sério? O meu Deus, ele revelou naquele dia que vocês 2 iam voltar para a Índia, vocês iam arrumar as coisas lá, e vocês vão voltar daqui a alguns meses para UK com um visto certinho com seus filhos. Aí ela disse assim, é verdade. Até a Tati falou, ela queria vir aqui, irmãos, ela queria muito vir aqui, ela é indiana mesmo, aquela raiz, né? E ela até um dia tinha conversado com a Tati para ela vir aqui, que ela queria vir aqui no culto. Olha só como é que Deus estava trabalhando na vida dela. Mas assim Deus fez, eles foram. Mas no último dia, né, o marido dela era mais fechado, que ele é muito tradicional, ele é um hindu muito tradicional.
Mas ele se rendeu a uma coisa. No dia que ele falou aquilo para mim, eu cheguei em casa e disse: obrigado, Deus. Ele disse assim, ó: pai, eu estava conversando, amanhã a gente vai voar para a Índia e eu queria te dar um abraço antes da gente voar amanhã. A gente foi lá na casa deles um pouquinho antes do voo. Só que eu queria te dizer uma coisa. Disse que a minha esposa falou que tudo isso que está acontecendo, o teu Deus falou que iria acontecer. Glória a Deus. Aí ele assim, obrigado de ele ter revelado isso. Aí eu falei assim: não tem problema, querido. Esse é o Deus que a gente serve. É um Deus presente, é um Deus real, é um Deus que guia, que fala, cuida, né? Então a gente ficou muito feliz, né, Tati? A gente ficou muito feliz porque quebrou esse elo que eu tinha também, esse medo que eu tinha de falar de Jesus, de Deus, para as pessoas que não eram do nosso meio, né? Assim é com nós, a gente está aqui, os meninos, as meninas da escola, os irmãos no trabalho, muitas vezes tem lá uma pessoa que é de outra religião, de outra crença, e a gente fica, né, com aquele medo de falar, mas a gente sempre fala que eu sempre peço muito estratégia para Deus e sabedoria. É o que a gente deve pedir, irmãos, estratégia e sabedoria. A gente não pode empurrar nada boca abaixo, jamais. É chegar para uma pessoa e tentar empurrar esse Jesus a boca abaixo, não é assim. É abaixo de uma sabedoria, né, com conhecimento, com calma, que a gente, e tendo estratégias certas para a gente falar com essas pessoas. Então foi através da irmã Franciele aquele dia, que ela falou do patrão dela, e aquele dia tocou em mim e disse assim: nossa, eu posso falar assim de Jesus para as pessoas de outras religiões, de outras crenças, né, com calma. E foi maravilhoso, eu fiquei muito feliz com isso. Como disse a Tati, essa semana a semente foi plantada, tá lá. A semente, eles foram para a Índia, e esses dias eu estava até pensando, eu fico imaginando eles lá na Índia falando para os amigos deles, né? Eles assim, eu estava lá em Londres, um menino lá, cristão, falou que o Deus dele falou, e deu tudo certo o que eles falaram. Eu fico imaginando eles conversando entre as parentelas e botando aquela pulga na cabeça deles, né? Dizer assim, mas será? A gente tem 300 e não fala nada. Ele tem um só e fala, né? A gente contou essa sementinha. Amém, queridos? Eu quero agradecer a oportunidade. Irmã Nivaldo, obrigado pela oportunidade. Pastor, obrigado pela oportunidade. Em nome de Jesus, obrigado. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. O cooperador Marcos está com a oportunidade de fazer oração pela palavra nessa noite. Aleluia. Palavra vinda do céu, né? Glória seja dada ao nome do Senhor, porque nós precisamos ter convicção no Deus que nós servimos, né? Então vamos orar pela palavra. Senhor meu Deus, obrigado por essa palavra, que nos corações seja como terra fértil. Receba nossas orações e nossos louvores. Permaneça no culto, Senhor. Abençoe a cada um irmão, cada familiar. E que haja libertação, transformação, salvação, para a honra e glória do teu santo nome. Amém. Glória a Deus. Que esse culto seja dedicado a todos os familiares e todos presentes aqui. Amém. Glória a Deus. Eu agradeço pela oportunidade. Oportunidade de louvar o Senhor. Enquanto eles preparam, eu estava ouvindo a palavra do moleque aqui, e me fez lembrar no livro de Daniel, quando o rei declarou aquela sentença: se ele não fosse revelado o sonho do rei verdadeiramente, né? Mas aqui na palavra do Senhor diz assim, falou, então foi Daniel para a sua casa, e Daniel louvou. Então foi revelado o segredo de Daniel numa visão de noite, e Daniel louvou ao Deus do céu, e falou Daniel e disse: seja bendito o nome de Deus para todo sempre. Não levo, Deus não deixa nós enganado. Deus não deixa nós passar vergonha diante dele, porque ele conhece a nossa sinceridade. Ele conhece, né? Como Daniel foi honrado naquele dia na presença do rei, o Senhor foi honrado, né? Através da fé do Senhor, né? Do testemunho de vocês naquele lugar. Aleluia. Deus seja louvado. Glória a Deus. Estamos no melhor lugar, no lugar de adorar aquele que vive e reina no nosso meio. Mas está com a mão no arado, mesmo estando já cansado, é soldado lutador.
nessa noite eu vou fazer algo aqui diferente. O meu esposo, a semana inteira, ele falou assim: você não vai dar oportunidade avulsa sem avisar os irmãos. Eu falei: vou. Deixa o Espírito. E sempre o Espírito, Deus falava na minha mente: deixa o Espírito Santo de Deus conduzir o culto. Às vezes você tem a oportunidade com uma pessoa, ela nem sai de casa. Ela fica aflita, ela não dorme, né? Então, nessa noite eu quero dar oportunidade para a irmã Daiane e para a irmã Fernanda. Foi as duas que Deus colocou a semana inteira no meu coração. Cada uma vai aqui e encontra um testemunho nessa noite. Porque Deus sabe. Então, agora a irmã Daiane está com a oportunidade, depois a irmã Fernanda. Aleluia, glória a Deus. Deus seja louvado. Aleluia. E eu sei que crente anda preparado. É desse jeito. Essa igreja não tem crente vazio, né? Aleluia, graças a Deus. Aleluia. Você não está preparada, não. Glória a Deus. Por isso que ela falou no começo, você fugindo, né? Eu dava um trabalho, você falou. Olha, eu nem percebi. Glória a Deus. Mas, amém. Aleluia. Como é culto de missões, Deus seja louvado. eu vou contar um testemunho Aleluia. Glória a que, Deus. mesmo eu estando desviada, eu fiz missão. Glória a Deus. Aleluia. E desviada não, afastada, não É, pode desse ser falado. jeito, é verdade. Desviada do diabo. Desviado está o diabo. Quando eu entrei na família do meu marido, eu evangelizei. Aleluia. Mas Graças eu a não Deus. evangelizei falando. Mesmo estando afastada, foi evangelizando com gestos. E ter ganhado a minha sogra em especial Aleluia. foi assim muito lindo. Glória a Deus. Porque quando eu entrei, ela é mãe de 2 meninos que estavam com depressão. E eles mesmos falavam assim pra mim: Daiane, vem comer aqui em casa que você faz. A minha mãe faz coisas diferentes. Porque fazia muito tempo que ela não fazia nada diferente pra eles. Aí todo mundo: Daiane, ela já fez o bolo de cenoura? Pede, faz muitos anos que ela não faz. Eu falei: eu vou pedir. E assim Deus foi transformando a vida da minha sogra. Aleluia. Graças a Deus. Foi um processo bem doloroso, difícil para os filhos, Oh, Senhor da glória. mas a libertação foi tão linda. Aleluia. E hoje ver ela ali na casa do Senhor, Glória a servindo, Deus. adorando, para tudo que ela cuida assim com um zelo tão grande dos pastores dela. Aleluia. Tão Glória a linda. Deus. Ela fica doente, ela faz chá, ela manda bolo, ela faz isso, ela cuida com tanto zelo, com tanto amor. Aleluia. E foi uma missão muito linda. Já Glória a são Deus. 15 anos, 14 anos, 15 anos que eu tô com. Não, 16. 16 anos, então tem uns 14 anos que ela tá na igreja. Em nenhum momento ela olhou para trás. Ela veio de espiritismo, catolicismo, muita imagem, tudo aquilo que o mundo nos prende. Para quem não tá na igreja. E ver a libertação de cada coisa que foi na vida dela. Aleluia. Mesmo eu não estando na presença do Senhor, mas o Senhor se fez presente e teve a graça Aleluia. de alcançar aquela casa. Então eu sou grata a Deus, porque Ele alcançou minha sogra, o meu sogro. Nós cremos que ele foi com Jesus, porque Deus deu ainda a oportunidade ali no leito de ele se arrepender. Aleluia. Glória a Deus. Horas antes de ele morreu de mão dada com a minha sogra, um pedindo perdão pro outro. Então, eu tive a graça, eu fui agraciada pelo meu Senhor em ver essa transformação que Deus fez na família do meu marido. Então, a gente às vezes, muitas das vezes, não a gente insistir. É deixar Deus trabalhar. É deixar nós mostrarmos o nosso Jesus. E eu creio que eu fiz isso. Eu mostrei o meu Jesus, mesmo estando afastada, mas eu nasci em berço evangélico. Então não tem como. Jesus nunca saiu. Eu sempre me senti incomodada com aquilo por estar afastada, né? E Jesus se fez ali presente na vida do meu cunhado, na vida da minha sogra, do meu sogro, do meu esposo. Então eu só tenho que agradecer a Deus. Mas é missão. A gente nem sabe às vezes, né? Deus coloca a gente em alguma família,
passou e eu e o Bruno essa semana a gente agradecendo tanto a Deus essa semana por tudo que Ele tem feito, por tudo que Ele é na nossa vida. E eu olho nossos filhos, eu olho a nossa casa e falo, obrigado, Jesus. Obrigado, porque eu nunca imaginei há 15 anos atrás viver o que a gente vive hoje. Então eu só tenho que agradecer a Deus. E eu agradeço todos os dias por Ele ter se feito presente em nossa casa. Assim eu agradeço a oportunidade. Louvado seja o nome do Senhor, né? Jesus é fiel, Deus é maravilhoso. A irmã Fernanda também está com a oportunidade. Glória a Deus. Aleluia. Paz, Senhor. Amém. A minha vida é um testemunho desde quando a minha mãe estava me gerando. Então, assim, eu perguntei para o Senhor qual deles que era para eu contar. E eu vou dar sequência no que a Daiane falou aqui. Aleluia, glória a Deus. Não deixa de ser missão também, né? Vou falar um pouquinho sobre casamento. Aleluia. Meu casamento. Glória a Deus. Quando eu conheci o Enaldo, eu também estava afastada do Senhor. Mas assim, eu era uma afastada, mas muito temerosa. Nunca deixei de ter temor das coisas de Glória a Deus. Deus. E eu conheci aquele menino engraçado, eu falei que menino enjoado, mas tem alguma coisa nesse menino que eu gosto. Amém. Porque eu sou azeda, eu sou o limão e ele é o lado melado, uma coisa meio estranha. Mas eu gostei daquilo ali. Glória a Aí Deus. ele foi me apresentar lá na casa da mãe dele. Aí ele falou assim pra mim, eu vou te levar lá em casa, mas você não repara minha mãe, não? Eu falei, eu vou reparar. Aí chegou lá, eu vi ela de coquinho branco. Eu falei assim, a senhora é crente? Aí ela falou assim, eu sou da casa de oração. Aleluia. Eu falei, então o Enaldo também é, porque ele não me falou nada. Foi criado, mas já saiu dos caminhos do Senhor e eu desisti dele. Aí eu já dei 2 passos para trás e falei, meu Deus, uma mãe que desiste de um filho, como é isso? Mas eu fui embora com aquilo indignada. Aí ele me pôs no carro, foi me levar em casa. Eu falei, mas você não me falou nada que você era crente? Ah, não, já fui, mas hoje em dia eu quero aproveitar mais a vida e blá blá blá. Falei, tá. Cheguei lá em casa e falei, mãe, esse menino é crente? Aí minha mãe falou assim, graças a Deus, Fernanda, porque você estava indo com umas companhias estranhas, querendo ir para a festa, porque minha mãe sempre me prendeu muito. Então, eu escapava, mas eu estava ali na linha dela me puxando. Graças a Deus. Eu Aleluia. tentava escapar, tentava mentir, ela estava do outro lado lá me esperando com a corda na mão. Não tinha jeito, não tinha escapatória. Glória a Deus. Aí quando eu tinha uns 15 anos mais ou menos, a gente estava na igreja e uma pessoa foi usada para falar que eu ia embora. Aí no caminho eu ainda fui rindo, falei, mãe, isso é coisa da carne, Deus não está nisso. Da onde? Nós é pobre, nós andar de avião, ir para outro lugar, para onde? Pois o dia que aconteceu, a irmã do Enaldo estava aqui, e a gente queria namorar, não, tô pulando. A gente começou a namorar e eu cheguei nele e falei assim, ó, eu não sou de ficar, eu sou de namorar. E se quiser estar comigo tem que namorar e ir para casar. Amém. Glória Aí ele já olhou assim para me casar, falei, as condições são essas. Quiser bem, não quiser. Aí ele ficou assim e achou que ele ia me levar na maciota, no banho-maria. E minha mãe com o joelho no chão. Glória a Deus. Aleluia. E aí tá, 3 meses eu fiquei noiva, de aliança na mão. Aí ele falou assim, bom, casamento, eu falei, então, casamento é pra já, nós não vai esperar não. Mas aí ele falou assim, então tá, a gente não tem dinheiro, eu vou pra Londres, vou trabalhar lá 1 ano, a Elaine tá lá, que é a irmã dele, eu fico lá com a Elaine e em 1 ano a gente junta o dinheiro pra comprar um apartamento pequenininho, do tipo Minha Casa Minha Vida. Eu falei, ótimo, e eu continuei trabalhando, eu trabalhava na Souza Cruz. Só que ele veio e foi deportado. Aí eu falei, meu Deus. Aí a Elaine falou assim, por que você não manda a Fernanda? Mas eu não conhecia ela. Por que você não manda a Fernanda? Aí
Aí ele veio e perguntou pra mim, eu falei, não, tem que ver com a minha mãe. Como tinha a promessa de eu ir embora, e a minha mãe era uma mulher muito esclarecida, embora eu nunca saí da barra da minha mãe, eu falei, mãe, surgiu essa oportunidade e eu acho que eu vou. O que a senhora acha? Ela falou, vai. Eu falei, hã? Ela falou assim, vai. Eu achei estranho porque minha mãe não deixava eu fazer nada. Fui. Vim, passei e comecei a estudar. Eu fiquei lá perto de Waterloo, numa escola chamada EF, International School. Eu estudei lá por um mês. Depois a Elaine já me arrumou um trabalho. O Enal tentou entrar de novo e foi deportado de novo. Minha mãe falou assim, agora eu vou entrar em jejum e oração. E a próxima vez ele vai entrar. Glória a Deus. Aleluia. E ele entrou. Graças a Deus. Aí a gente pega e fica assim, né? Eu sou crente, mas o menino entrou e eu vou ter que morar junto? Como é que é isso? E pra me falar pra minha mãe, o ó do Borogodó, eu falei, meu Deus, misericórdia. Mãe, então, e eu não menti, porque eu não dou conta de mentir. Aí eu contei pra ela, ela falou assim, então, como é que vai fazer? Tem que casar. Eu falei, então, eu tô falando pra esse menino, mas esse menino não quer casar. Ela falou, mas esse menino vai casar? Eu falei assim, mas como é que faz? Nós não vai amarrar no rapaz, né? Ela falou, mas vai casar. Espera. E aí a gente estava indo na igreja que antes, essa igreja aqui, já foi num teatro lá no centro. Lá perto de Seven Sisters. Era lá que eu congregava. Congreguei lá por 3 anos. E a gente estava lá, mas morando junto. Então eu não tinha como tomar Santa Ceia, né? Isso pra mim me quebrava. Todo culto de Santa Ceia tava eu lá com cara de paisagem e não podia tomar Santa Ceia, porque eu morava junto. Aí eu falando pra ele, Arnaldo, tem que dar um jeito nisso. Não, eu não vou. E ele partiu por um lado. E aí no final de ano, nós estávamos tendo um culto. Foi do dia 31 pro dia 1º, foi isso mesmo. E o pastor Lucas, lá da igreja na época, ele não foi, ele estava trabalhando. E ele falou assim, que tinha pessoas ali, que Deus ia, relacionamentos ali na igreja, que Deus ia afastar por um período, para Deus consertar, para Deus trabalhar e trazer de volta. E eu entendi que aquilo ali era eu. Aleluia. E eu chorei muito. E eu não entendia como que isso ia ser. E foi muito rápido. Foi muito rápido. E aí eu peguei umas conversas com dele. E eu peguei e falei assim, menino, pega descendo ali, ó. Pega a porta ali, eu vou trabalhar. A hora que eu voltar, que eu sou assim, esquisita. A hora que eu voltar, eu não quero nada seu no meio das minhas coisas. A gente morava numa casa muito boa. No mesmo quarto. E eu falei assim, tinha mais gente, mais pessoas, mais brasileiros ali. Eu falei assim, então, você pode arrumar suas coisas e pode ir embora. Pode pegar descendo, que eu não quero mais. Não, mas que não sei o que não sei. Eu falei, não, eu vou trabalhar. A hora que eu voltar, eu não quero nada seu aqui mais. E assim foi. Quando eu voltei, foi muito duro. Quando eu voltei, não tinha mais nada dele no quarto. E eu chorei muito e falei, mãe, eu vou embora. Minha mãe falou, vai não. Eu falei, eu quero ir. Ela falou, você não vai. Aí uma colega de quarto minha, ela era casada mesmo. Ela casou com 18 anos, bem novinha. Ela falou assim, Fernanda, não vai não compra passagem. Eu falei, eu vou comprar passagem escondida da minha mãe. Quando ela veio, eu já cheguei. Ela falou assim, faz assim, ó, vamos ligar para uma missionária lá no Brasil. Vamos ligar para ela e se Deus usar ela para falar com você e falar que você vai ou que não usar, então você pega e compra. Mas escuta uma pessoa para te dar uma orientação das coisas do Senhor. Eu falei, tá bom, Keila, vamos ligar. Aí liguei. Gente, essa mulher foi pega num mistério e começou a falar tanta coisa e falou assim, olha, e eu não falei muita coisa, eu falei, olha, eu terminei um relacionamento e eu quero ir embora e blá 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 blá, não dá mais certo, eu quero ir embora, mas a minha mãe falou que não é pra mim ir. Ela falou assim, olha irmã, não é pra ir mesmo não. E Deus está me mostrando um moço alto, moreno, bonito.
esse moço vai precisar de você. Sem você, esse moço vai morrer. E o diabo está preparando uma cilada para ele, no meio de amigos. Então é para você orar, jejuar, que Deus vai fazer. Eu falei, irmã, eu não vou orar, não vou jejuar, não. Eu não vou. O irmã, então é a irmã com Deus, amém? E desligou, e eu trabalhava de madrugada no Waitrose, eu acho que aí eu esqueci, Coba. E aí, quem disse, eu falei que eu não ia orar, que eu não ia jejuar, e quem disse que Deus deixava dormir? E eu tinha que acordar 5h30, já colocar roupa e já ir trabalhar, mas eu não dormia. E foi uma noite, foi 2, foi 3, e por fim eu estava muito exausta, porque eu não dormia. Falei, amém, Senhor, eu vou obedecer. E fui pro joelho, e fui orar, e fui fazer meus jejum. E Deus foi trabalhando, e Deus foi trabalhando. E a minha mãe falou assim, você vai casar com ele. Mas eu, como mãe, eu não queria mais. Mas você vai casar com ele, Fernanda. E muito pouco tempo, você vai ver ele indo lá na igreja onde você vai. Aí. Falei, vai nada. Ele tá saindo com um monte de menina. Ela falou assim, você espera. E num prazo curto de tempo, você vai ver ele. Gente, passou ali uns 3 domingos, mais ou menos. Eu estaciono meu carro, eu vejo o carro dele. Eu falei, não. Mas eu tava com ranço dele, eu já não queria mais. E aí eu vi ele nesse culto e fiz de conta que ele era uma porta. Do jeitinho que ele estava ali, eu peguei descendo. Aí ele passou uma mensagem assim para mim, credo, eu queria só te dar a paz do Senhor, que falta de educação. Eu queria ter um date com você, mas se você quiser, claro. Nisso já passou 4 meses, nós estávamos separados. Eu falei assim, vamos fazer assim. Não, eu fui pro joelho. Falei, Senhor, ele quer me encontrar. Eu não quero encontrar com esse menino, não. Deus falou assim, vai, liga para ele, que o meu telefone estava até desligado. Liga seu telefone e liga para ele. E marca lá em Kingston, para vocês almoçarem. Aí eu fui, né? Ele falou, você quer que eu te busque aí na sua casa? Eu falei, não, você não vai me buscar aqui. Eu vou te encontrar lá no shopping. Você vai no seu carro e eu vou no meu. E aí a gente encontrou, conversou e coisa e tal. Ele falou assim, eu queria voltar. Eu falei assim, então, voltar para morar junto, não. Ou nós vamos casar, ou então você, do jeitinho que você já tá, você já continua pegando descendo, você obedece. Aí ele falou, deixa eu pensar. Eu falei, pega e pensa. Mas eu fiquei firme. Aleluia. Porque eu sempre temi muito ao Senhor. Então eu sempre coloquei, mesmo eu estando morando junto, o Senhor para mim ele era em primeiro lugar. E o Senhor sabia o quanto morar junto para mim me incomodava. E a minha família era uma família muito tradicional. A minha mãe nunca aceitou nem namorado que seja dormir no sofá lá da casa. Nunca. Ainda esses dias eu estava conversando com a minha irmã. Ela nunca permitiu. Namorado era sentado ali no sofá. Era uma coisa bem antiga, viu, gente? Era um negócio meio esquisito. E graças a Deus por isso. Glória a Deus. E aí ele falou, então eu queria voltar e coisa e tal. Eu falei assim, então tá, Arnaldo. Mas você vai morar lá onde você tá. Eu não sei onde você tá morando. Eu vou continuar morando na casa onde eu tô. E vamos fazer assim, vamos arrumar as coisas pra casa. Ele falou, mas nós não tem dinheiro. Male pra não pagar aluguel. Eu falei assim, mas Deus vai prover. Aleluia. E nós continuamos indo nos cultos. Aí um dia ele foi passar uma tarde na minha casa. A gente almoçou e lá tinha um jardim. A gente pegou as cadeiras e sentou ali no jardim, ficou ali, a gente conversando. Aí eu falei assim, e aí, Arnaldo, como que vai fazer? A gente vai casar, não vai? Ele falou assim, Fernanda, no agosto de Deus nós casa. Eu falei assim, eu não uso o nome de Deus para falar em agosto. Ele falou, porque isso é um ditado brasileiro. No agosto de Deus nós casa. Nossa, eu fiquei furiosa com aquilo. E nesse dia nós fomos no culto. E chegou lá, teve o culto, terminou o culto. Quando terminou o culto, um pastor de fora do Brasil falou assim, Deus está me incomodando para orar para casais, de namorados e noivos. Se coloca
coloquem de pé, por favor. Eu falei, vamos menino, levanta aí, ué. Mas é noivo. Aí ele pegou, levantou, eu também. Ele falou assim, olha, orou pelos casais e falou assim, tem um casal aqui em específico que ela falou assim pra ele, quando que a gente vai casar? E ele falou assim pra ela, no agosto de Deus. Mas Deus manda falar pra esse casal que não vai ser no agosto de Deus, antes que o ano de 2008 termine, o Senhor realizará esse casamento. Gente, e o Senhor cumpriu. Dia 27 de dezembro do ano de 2008, eu estava casando. Glória a Deus. Dinheiro? Eu ganhei tanto dinheiro do povo da igreja, que era dinheiro a rodo. Chegava envelope que eu não sabia os nomes. Era tanto dinheiro para comprar meu vestido, para arrumar comida, para fazer a decoração da igreja. O Senhor providenciou detalhes para o nosso casamento. E o Senhor realizou, e eu ganhei tanta coisa. E o Senhor fez. Nós estamos juntos, vai fazer 21 anos de tudo que a gente está junto. E o Senhor fez. Aleluia. Eu queria correr, porque por fim eu já não queria mais. Mas o Senhor sabe de todas as coisas. Às vezes a gente pensa que vai ser de um jeito, e o Senhor surpreende a gente de outro jeito. Às vezes a gente pensa que é um noivo fulano, mas o Senhor quer outro noivo. Porque a gente tem que aprender a escutar a voz do Espírito Santo de Deus. Eu falo muito isso para as pessoas. Eu agradeço muito ao Senhor hoje, porque o Enaldo, ele é uma outra criatura. E eu já tive profecias de pessoas que nunca me viu, que sem eu, ele morre. O Senhor sabe o porquê que ele falou isso. Ele precisa de mim para ele manter vivo. O Senhor sabe o porquê. Eu não falo isso para contar vantagem nem nada. Eu agradeço a ele, porque o Enaldo, ele tem que ser do jeito dele. Porque o jeito dele, a vontade dele é boa, Glória a Deus. perfeita e agradável. É verdade, Senhor. Amém? Aleluia. E aqui eu agradeço a minha oportunidade. Deus é fiel. Desde o início do trabalho desse culto, Deus tem falado nas promessas dele sendo cumpridas, né? Então, nessa noite, só o Senhor sabe. É Ele que dirige as nossas vidas, Ele que direciona os trabalhos que Deus coloca nas nossas mãos, né? E eu sei que tem vidas que vai sair daqui com o coração saciado através desses testemunhos. Porque um dia uma mãe contou um testemunho aqui, que a Mandaiane contou um testemunho sobre perdão, e aquele testemunho trabalhou na vida dele para ele fazer um conserto na vida dele com perdão. Então Deus sabe de todas as coisas. Por isso que às vezes precisamos deixar o Espírito Santo de Deus trabalhar, né? Porque Ele tem a forma de falar nos nossos corações, nas vidas, né? Nas pessoas que estão aqui. E agora chegou uma parte muito especial do nosso culto, né? Onde a gente demonstra a nossa gratidão ao Senhor. Porque a gente fica analisando assim que nós trabalhamos 5 dias das semanas para nós, né? Temos tantas regalias. E se não fosse a mão do Senhor sobre as nossas vidas, nós não teríamos essa oportunidade. Nós não tínhamos casa para morar, nós não tínhamos comida na nossa mesa, nós não tínhamos saúde, né? Principalmente aqui nesse lugar que é difícil. Eu vi o irmão dele chegando aqui numa situação tão triste hoje, sentindo tanta dor, mas sem um recurso. Porque eles apenas dão paracetamol, né? E eles têm até que voltar para casa. Então, se não for a mão do Senhor sobre as nossas vidas, nós não dá conta. Então, aqui e nessa noite, Deus colocou no meu coração de dar oportunidade para a irmã Tati trazer a palavra sobre dízimos e ofertas. E depois da irmã Tati, da palavra dela, a Pérsia está com a oportunidade de louvar o Senhor na recolha dos dízimos e ofertas. E o nome do Senhor continua sendo exaltado e adorado nessa noite. Glórias a Deus, aleluia. Louvado seja o teu nome, Senhor. Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor. Que falar?
dízimos e oferta. Falar de dinheiro na igreja é difícil, né? Mas olhe para o irmão do lado. Vocês estão me escutando bem? Vocês estão confortáveis? Tá o calor lá fora, né? O verão da Inglaterra chegou e a gente precisa do quê? Do dinheiro. Poderia falar, citar passagens bíblicas. Nós, crentes, todos sabemos. Mas o que interessa é o concerto que você faz entre você e Deus. Deus não vê quantidade do que você está doando, Ele vê o seu coração. Não adianta você dar o seu salário do mês inteiro, da semana inteira, e o teu coração está doído, está negando, meu Deus, vai faltar. Ele não quer isso. Ele quer, como ele viu aquela vez na viúva, que deu 2 moedas. Ela só tinha as 2, mas ele viu o coração dela. E hoje aqui, como eu disse, a gente senta confortável. Eu tô com frio já. Eu sou uma pessoa que sinto muito frio. Então, para mim, mas para quem, o Leco, ele é uma pessoa que não gosta muito do calor, para ele está confortável. Então, o nosso dízimo é para isso. Para que a gente possa estar em algum lugar com conforto, aprendendo para levar a palavra do Senhor. Justamente num culto de missão, o nosso dízimo é direcionado a alguma coisa. É direcionado o quê? Missão não é só ir, eu vou num país que eu não conheço porque eu vou ser reconhecido por fazer uma missão. Não. Missão começa dentro da sua casa. Missão começa dentro da nave que você frequenta. Tá? Então, hoje, escuta a voz do Espírito Santo. Converse com Ele. Dê o que você acha que é suficiente, que não fará falta para você. Porque para mim é isso. Se faz falta para mim, eu vou pecar. Porque eu vou falar. Então, que não faça falta para mim, mas que vai alegrar alguém, que vai ajudar, que vai evangelizar a vida de alguém. Amém? Se não for o dízimo, faça oferta. Não interessa se for aqui ou em outro lugar, mas não seja hipócrita de não ajudar em nada e sair por aí. Eu frequento tal lugar, eu faço isso, aquilo, mas não colabora com nada. Avalie o seu coração. Faça um concerto com Deus. Amém, irmãos? Obrigada. Aleluia. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. A jovem Persa tem a oportunidade de louvar o Senhor enquanto o irmão Igor e o irmão Marco, né? Recolhe as ofertas, os dízimos nessa noite. Abra o coração de vocês, nosso, né? Para nós ofertar ao Senhor um pouquinho daquilo que Ele tem nos dado, né? Porque o Senhor é fiel na nossa vida. Essa noite nós ouvimos tantas palavras sobre fidelidade, né? E hoje eu estou vendo uma promessa do Senhor cumprindo na minha casa, na minha vida, né? Porque um dia eu ainda era bem novinha, eu casei com 16 anos, e assim, eu vi os irmãos da minha mãe, que é pastor, eu vi as minhas tias com aquela luta para passar os ternos, naquela época tinha até ferro à brasa, né? E eu falava assim, Jesus, é meu sonho, passar um terno, eu quero ter um homem que eu possa levar o terno dele jogado no meu braço, assim, para a igreja, né? E, quando diz a irmã Fernanda, não foi fácil até aqui. Esses 30 anos foi anos de muitas lutas, mas as promessas do Senhor, no meio de tantas lutas, ela vem cumprindo. E o Senhor é fiel. Eu só tenho a afirmar para a igreja que o Senhor é fiel. Ele cumpre. Quando Ele promete, Ele cumpre. Um dia eu comentei com uma amiga minha na escola e ela falou, nossa, vai logo passar paletó, é mais difícil que tem. Mas Deus sabia o detalhe, né? Não era o detalhe. Eu só queria um varão de Deus do meu lado, né? E o Senhor é fiel na minha vida nessa noite, né? O Senhor é fiel na minha vida. E eu sei que eu ouvi muitas vezes, se eu desistisse, ele perecia. Se eu desistisse, ele perecia. Mas o Senhor sabe, né?
né? Às vezes a gente olha uma Fernanda assim e fala assim, não é possível que ela com essa braveza toda, ela esperou, né? Mas é Deus, é o Espírito Santo de Deus que molda o nosso caráter, é caráter de Cristo que Deus coloca na nossa vida, né, irmã Fernanda? Porque se nós não tiver caráter de Cristo, nós não estaríamos aqui, perseverando nas promessas do Senhor, né? Glória a Deus, nessa noite. Aleluia. Adorado és o teu nome, Jesus. Cumprimenta a igreja com a profecia. Com gemidos que palavras não podem explicar. Ele leva, Pai, as minhas intercessões. Quando dobro os meus joelhos em meio às tribulações, Ele ouve o gemido do meu coração. Ó Jesus, a ti confesso, não dá pra viver sem sentir a tua presença no meu ser. Sou eterno dependente, ser humano tão carente. Estou de novo aqui e quero teu poder. Ainda que pra te servir, Jesus, eu tenha que chorar. Te servirei porque comigo estarás. Sofrer contigo é bem melhor do que errar. Perdoa-me, porque às vezes não consigo nem falar. Logo as lágrimas meus olhos vêm molhar, como sinal que tu estás neste lugar. Ó Jesus, a ti confesso, não dá pra viver sem sentir a tua presença no meu ser. Sou eterno dependente, ser humano tão carente. Estou de novo aqui e quero teu poder. E ainda que pra te servir, Jesus, eu tenha que chorar. Te servirei porque comigo estarás. Sofrer contigo é bem melhor do que errar. Perdoa-me, porque às vezes não consigo nem falar. Logo as lágrimas meus olhos vêm molhar, como sinal que tu estás neste lugar. Agradeço pela oportunidade. Aleluia. Glória a Jesus. Aleluia, Jesus. Louvado seja o teu nome, Salvador. Aleluia. Obrigado, Senhor Jesus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Glória. Aleluia, Jesus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor nessa noite. Glória a Deus. E nessa noite o meu coração está cheio de gratidão, né? Aleluia. Porque o Senhor tem nos honrado, tem nos abençoado. Foi muitos dias sem dormir de noite. Foi muitos dias. Porque eu falo assim, ó,
A obra do Senhor, ela não é brincadeira. É verdade. Uma responsabilidade diante do Senhor, ela não é É brincadeira. verdade. Eu passei a semana inteira e pensava assim, Jesus, o que está acontecendo, né? Aleluia. Porque quando nós saímos do Brasil, a gente sabe que a gente tem uma promessa de Deus. Mas a gente chega aqui e fala assim, não, né? Eu não estou aqui para isso. Eu não quero responsabilidade, né? Mas o Senhor sabe, o Senhor conhece e Ele que nos sustenta. Aleluia. Quando eu ajoelhei aqui para orar, que o Natanael estava cantando no microfone e ele foi lá e colocou a mão sobre mim, eu senti o bálsamo do Espírito Santo sobre a minha vida. Aleluia. Como se Deus falasse para mim assim, descansa. Glória a Deus. Né? O Senhor é fiel, né? Louvado seja E nessa noite o nosso pastor está com a oportunidade de fazer a oração pelos dízimos e as ofertas, Glória a Jesus. pelas nossas crianças Aleluia. e pelo pregador dessa noite, Amém. né? Glória a Deus. Deus seja louvado. Glória a Deus. Eu saúdo os irmãos com a paz do Senhor, amém? Glória a Deus. Gostaria de chamar as crianças aqui na frente. Pais, tragam as crianças, vamos estar orando pelas nossas crianças. Glória a Jesus. Tragam as crianças, porque delas é o reino dos céus. Aleluia. Que bênção nascer com uma promessa. Aleluia. Glória a Jesus. Por isso, pais, ensinem as vossas crianças o caminho do Senhor. Aleluia. Ai do pai que não ensinar, há de ser cobrado naquele dia. Glória a Jesus. Igreja, estendam as mãos aqui na frente. Aleluia. Deus justo, Deus santo e Deus todo-poderoso. Pai amado, somos gratos, Senhor, porque Tu és bom e a Tua misericórdia dura para sempre. Obrigado, Senhor da glória, pela vida das nossas crianças, Senhor. Tantas estas que estão aqui presentes e aqueles que não puderam vir hoje, Pai. Graças Te damos pela vida de cada um. Graças Te damos também pela vida dos pais dessas crianças. Senhor, guarda as nossas crianças debaixo da Tua potente mão. Livra elas de tudo que não provém de Ti, Senhor. Afasta delas todo o mal. Segura na mão de cada criança, meu Deus. Guarda, livra, protege. Livra, Senhor, dos acidentes domésticos. Pai, livra das quedas. Livra dos atropelamentos. Livra, meu Deus e meu Pai, dos maus tratos, tanto em casa como fora de casa. Livra as nossas crianças dos maus tratos. Livra dos bullying, Senhor. Livra de tudo que não provém de Ti. Tudo aquilo, Senhor da glória, que Satanás, os seus demônios, têm projetado contra a vida das nossas crianças. Que todo projeto do maligno nesta hora caia por terra em nome de Jesus. Lava as nossas crianças com o sangue de Jesus. Pai, se houver algum mal alojado na saúde das nossas crianças, Pai, que esse mal seja repreendido, que esse mal caia por terra nesta hora pelo poder que há no nome de Jesus. Glorioso Deus, visita as nossas crianças com a Tua graça, visita com a Tua misericórdia, enche cada criança aqui presente, Pai, da Tua unção, do Teu poder e do Teu Santo Espírito. Batiza com o Espírito Santo e com fogo. Derrama também, Pai amado, os dons do Espírito Santo sobre a vida das nossas crianças. Deus Todo-Poderoso, aonde elas estiverem, que os Teus anjos estejam acampados, meu Pai, ao redor das nossas crianças. Guarda também os seus pais, meu Pai. Ajuda eles, meu Deus, aleluia, a ensinar as crianças, meu Pai, o caminho que devem seguir, Pai, para quando crescerem, conforme está escrito na Tua palavra, elas não se desviarem dos Teus caminhos e sejam tementes a Ti. Cobre as nossas crianças com o sangue de Jesus e abençoa, Pai, cada uma segundo a Tua promessa. Deus maravilhoso e Deus Todo-Poderoso, eis aqui nesta tarde, Senhor da glória, os dízimos e oferta que os Teus filhos, meu Pai, devolveram, meu Pai, contribuíram para o mantimento da Tua obra. Maravilhoso Deus, no nome de Jesus nós pedimos nesta hora, abençoa, meu Pai, cada dizimista, cada ofertante, até os irmãos, Pai, que não puderam devolver o dízimo, dar a oferta, meu Pai, por alguma situação. Pai, abençoa cada um neste dia de hoje, segundo a sua necessidade. Abra as janelas dos céus, cheio da glória. Venha derramar bênçãos sem medidas sobre a vida de cada um dos Teus servos aqui presentes. Pai, abençoa a farinha da panela, multiplica o azeite da botija, multiplica os salários, Senhor. Se o Senhor quiser também, abre novas portas de emprego. Pai, para os irmãos que têm negócio, prospera os negócios, multiplica, Senhor, o número de clientes, abre também novas portas de negócio, Senhor. Abençoa a Tua igreja, venha repreender o espírito devorador, repreenda o espírito migrador, Senhor, na vida de cada um, Senhor, aqui nesta tarde. Deus justo, Deus santo e Deus todo-poderoso, eis aqui a vida do Teu servo, Senhor da glória. Sabemos que ele já se encontra, Senhor, na Tua presença. Oh Deus maravilhoso, cobre-lhe com o sangue de Jesus. Pai, vem abrir a mente dele, o entendimento dele, Senhor. Aleluia. Usa-lhe, meu Pai, com autoridade e poder nesta hora, Senhor. Usa de forma especial, meu Pai. Derrama a porção dobrada do Teu Espírito sobre a vida dele. Que ele seja a Tua boca
boca para a tua igreja, Senhor. Que tudo, Senhor, que o teu filho falar nesta tarde, que venha do teu trono, Senhor. Porque sabemos que o alimento que vem do teu trono, meu Pai, ele alcança vidas, meu Deus, e muda histórias, meu Deus. Por isso, nesta tarde, Senhor da glória, fala conosco, não o que queremos ouvir, mas o que necessitamos de ouvir, porque só o Senhor conhece a necessidade do teu povo, Senhor. Guarda, Senhor, a casa do teu servo, guarda a sua família, guarda o seu lar e o seu casamento, porque sabemos que Satanás é sujo, meu Pai. E eu creio, Senhor, aleluia, que o inferno não está contente por teu filho se disponibilizar para pregar a tua palavra, mas cobre-lhe com o sangue de Jesus, meu Pai. Tudo que o inimigo projetou contra a sua casa e contra a sua família, que todo o projeto de Satanás caia por terra nesta hora, em nome de Jesus. Usa, Senhor, tenha a liberdade de usar o teu servo como teu instrumento nesta hora, e nós assim oramos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus, Louvado aleluia. seja o teu nome, Senhor. Quero dizer para os irmãos que eu estou chorando de alegria, irmão. Aleluia. Glória a Deus. O Espírito Santo de Deus está aqui nesse lugar. Graças a Deus. Aleluia. Glórias a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Glória a Jesus. Deus maravilhoso e Deus todo-poderoso. Aleluia. Glória seja dada ao teu santo nome. Pode deixar. Glória a Deus. Convido os irmãos a abrir a Bíblia em João 11. Versículo de número 39. Aleluia. Que diz assim: disse Jesus, tirai a pedra. Marta, irmã do defunto, disse-lhe: Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Disse-lhe Jesus: não te hei dito que se creres verás a glória de Deus? Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus, aleluia. Confesso para os irmãos que se nós fôssemos embora agora, Aleluia. eu iria embora para casa com o coração alegre Glória a Deus. de ouvir os testemunhos Louvado seja o que teu foi testemunhado aqui. Aleluia. O quanto Deus é maravilhoso na nossa É vida. verdade. Glória a Deus. Aleluia. O irmão Bruno ontem leu um versículo ali na Manju e eu disse que Deus havia falado comigo, respondido dentro daquele texto. Glória a Deus. Aleluia. E Jesus, durante essa semana, Ele tem colocado no meu coração: tirai a pedra. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Tirar a pedra, irmãos. Tem momento que é tão difícil na nossa vida. Como as irmãs testemunhou aqui, tem muitas pedras que nos faz parar, que nos faz querer voltar para trás. Mas Jesus está dizendo aqui: se creres, verás a glória de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. É uma graça tão grande, irmãos, Glória a Deus. Aleluia. que às vezes a gente fica por entender, porque Deus ama tanto a gente dessa maneira,
E eu tentei fugir do propósito de Deus durante 20 anos da minha vida. Eu não queria o projeto que Deus tinha na minha vida. Porque andar com Deus, fazer para Deus é muito difícil, irmãos. É um preço muito alto. Custa muitas lágrimas. Custa muitas noites. Custa muito jejum. Trabalhar para Deus não é fácil, mas é recompensador. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Eu concordo, Senhor. Aleluia. Porque Jesus, quando ele desce ali, que Lázaro, seu amigo, estava morto. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia diz que quando Jesus chega, e Jesus olhando para aquela multidão, eu vejo Jesus tão extraordinariamente, irmão, nesta palavra, que a Bíblia diz que Jesus chora, e muitos daqui ali estavam, disse, ele amava mesmo a Lázaro. Louvado seja Deus, o quanto Jesus nos ama. A Bíblia diz que o amor de Deus, ele não tem medida. Aleluia. Glória seja dada ao nome do Senhor. E quando Jesus chega ali, eu olhando para este texto, eu olho quando Marta diz, Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Disse-lhe Jesus, não te hei dito que se creres verás a glória de Deus? Aleluia. Marta não estava falando com o pastor Bruno ou com a irmã Núbia, mas Marta estava falando quem tinha a solução. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Jesus. Marta estava falando com o dono do milagre, irmão. Aleluia. E ele está aqui nessa noite. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Maravilhoso Deus, louvado seja o teu nome, Senhor. Aleluia. E quando Jesus diz, tirai a pedra, eu comecei a meditar neste versículo durante essa semana, e Deus falava no meu coração, você vai falar para tirar as pedras do caminho. Louvado seja o nome do Senhor. E eu comecei a meditar, irmão, nestes versículos. E Deus me levou quando eu era criança, na casa dos meus pais. E eu meditando, irmãos, eu olho para a vida da minha mãe, como é um culto de missões. A minha mãe foi uma das maiores missionárias dentro da minha casa. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. A minha avó era crente, mãe do meu pai. E minha mãe, naquele certo tempo, ela veio a se converter a Cristo. E na nossa casa era cheia de tantas imagens, irmãos. Me lembro quando a minha mãe levantou a mão aceitando a Jesus. No outro dia ela tirou aqueles quadros da parede e jogou aqueles quadros dentro de uma privada. Louvado seja o nome do Senhor. Porque antigamente, irmãos, quem conheceu privada era uma casinha e o povo dizia que o papel higiênico era sabuco, né, irmão Marco? Louvado seja o nome do Senhor. E minha mãe jogou aqueles quadros tudo ali dentro daquela privada. E toda a vida eu vi a minha mãe
mãe nunca teve paz na vida dela. Nós fomos crescendo. E desde quando eu entendo por gente, irmãos, meu pai, numa prostituição tremenda, dia que meu pai chegava em casa bêbado, eu não dormia à noite. Porque naquele tempo, irmãos, a coisa mais importante que nós tínhamos na nossa vida era a nossa mãe. Um dia minha mãe chegou pra gente e falou assim: se eu conhecer morta, foi seu pai que matou. Oh, irmãos, que palavra doída. Eu cresci com tanta revolta do meu pai por ver tanta coisa que meu pai fazia, porque ele ameaçava minha mãe por causa das prostituições dele. Nós fomos crescendo e o nosso brinquedo era uma enxada. Meu pai saía, dava tarefa para nós. Eu tenho 5 irmãs, irmãos. Todo mundo ia para a roça. E meu pai prosperou tanto, irmãos. Meu pai possuiu 10 alqueires de terra. E até hoje eu fico olhando assim. A minha mãe nunca teve direito de nada. A minha mãe nunca teve direito de dar uma opinião sobre nada. Mas quando eu olho para a vida da minha mãe, hoje, meu pai veio a se converter, eu perdoei o meu pai. Porque quando meu pai chegava em casa, irmão, era a pior coisa do mundo. Nós podíamos estar brincando, nós podíamos estar no maior assunto com a nossa mãe. Mas quando meu pai entrava, era a mesma coisa de jogar água no fogo. Cada um saía para um lado. Porque nós tínhamos medo do meu pai, irmãos. Como um filho pode ter medo do pai, irmão Igor? É algo que dói demais no nosso coração. E eu vou entendendo as coisas de Deus. E eu fico olhando para a vida da minha mãe e fico meditando. Quantas pedras minha mãe arrancou. Aleluia. A minha mãe, no caminho dela, na trajetória dela, eu vejo quantas pedras minha mãe precisou de arrancar para chegar onde ela chegou hoje. Porque se não fosse Deus na vida dela, irmãos, ela não teria conseguido. Louvado seja o nome do Senhor. Minha mãe bebeu veneno por 2 vezes, mas para misericórdia de Deus, Deus tinha um projeto extraordinário na vida dela. Louvado seja o nome do Senhor. E às vezes, irmãos, eu olho, às vezes a gente passa uma pequena dificuldade, uma Maria. E às vezes a gente quer voltar para trás. E eu vejo uma grande qualidade na minha mãe. Eu nunca vi minha mãe reclamando. A minha mãe sempre dizia para nós: um dia você vai crescer, você vai estudar, e você vai ser alguma coisa na vida. Louvado seja o nome do Senhor.
Eu sempre digo, irmãos, meu pai teve tudo o que ele quis nessa vida. Às vezes a gente não entende a vida do ímpio. Às vezes a gente questiona, mas Deus conhece. Mas hoje meu pai paga um preço caro pela vida que ele teve no passado. Mas eu glorifico a Deus por ele ainda ter um fôlego de vida. Porque ele ainda tem uma alma, irmãos. Mesmo tudo que aconteceu, Jesus ainda tem um grande projeto na vida dele. E o maior projeto de Deus na nossa vida, irmãos, é a salvação. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Teve uma época nós todo mundo era crente, e meu pai na mesma vida, no mesmo estado, da mesma maneira. Nós casamos e meu pai continuou na mesma vida. Uma época na terra do meu pai tinha 2 casas. Nós morávamos de cá do Rio e de lá tinha outra, que dava mais ou menos 500 metros uma casa da outra. Meu pai morava de lá com outra mulher e todo dia estava lá na nossa casa. E meu pai que ditava as ordens, irmãos. Toda vida ele que mandava e nós tínhamos que obedecer. Hoje às vezes eu brinco com a Micaela e falo: Micaela, faz isso para mim. Eu falo para ela assim: meu pai mandava, nós obedecia. Ela fala assim: porque vocês eram bobos. Mas não é, irmãos. Nós fomos criados que só do meu pai olhar para nós já sabia o que ele queria. Só do meu pai olhar para nós sabíamos o que ele queria. Mas o tempo passa. Hoje eu vejo ele tão velhinho. Hoje eu olho meu pai e eu tenho muita dó dele. Porque eu sei que no fundo, quando ele deita no travesseiro, irmãos, a consciência dele pesa. Porque quando a gente faz algo de errado, irmãos, a nossa consciência pesa. E aquilo nos fere, nos machuca. Às vezes a gente pensa assim: eu ofendi alguém que não merecia. Porque minha mãe não merecia, irmãos, passar o que ela passou. Mas Deus tem um projeto para todas as coisas. Eu vejo, minha mãe perdoou meu pai de tudo. Hoje ela vê feliz, mas a minha mãe vê uma felicidade que ela não tem direito. Meu pai hoje, da mesma maneira, se não for do jeito dele, não funciona. Então minha mãe não tem autoridade dentro da casa dela. Meu pai fala que quer comer um arroz com carne, e se minha mãe falar que ela queria um arroz com ovo, não, ela tem que comer um arroz com carne que ele quer. Então é algo muito difícil, irmãos. Tem dia que eu fico meditando. Às vezes eu me pergunto por que minha mãe não largou do meu pai. Um dia eu falei isso para ela, irmãos. Ela falou assim para mim: meu filho, deixa eu te falar uma coisa. Eu nunca larguei de seu pai porque eu amo ele, de verdade. E o dia que eu chegar lá no céu, Deus não vai falar para mim que eu não dei uma segunda oportunidade para ele. Irmãos, que coração é esse? Glória a Deus. Por passar por tanta dificuldade. E minha mãe foi tirando pedra, irmãos. Minha mãe foi tirando tudo quanto é pedra que embaraçava a vida dela, para chegar onde ela chegou hoje. Minha
mãe foi tirando a pedra que dá o perdão. Minha mãe perdoou as mulheres que meu pai era envolvido. Meu pai teve um filho fora do casamento. Esse rapaz hoje frequenta a casa da minha mãe. Eu vejo mais uma pedra que a minha mãe tem tirado do caminho dela. A pedra do perdão. Minha mãe removeu a pedra da mágoa e colocou a pedra do perdão. É o que nós precisamos, irmãos, nos últimos dias, de pegar essas pedras do perdão e colocar na nossa vida. A irmã testificou aqui agora. Glória a Deus. Ela está mal enjoenal porque ela tirou as pedras, irmão. Aleluia. As pedras que feriam ela. Aleluia. E muitos de nós estão aqui que é porque tirou a pedra. E nós precisamos continuar tirando as pedras. As pedras que nos tiram da direção de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Josué, quando ele atravessa o Rio Jordão, irmão, ele tira 12 pedras de dentro do rio e levanta um altar ao Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Nós precisamos de levantar altares para agradecer a Deus de pedras que nós temos retirado da nossa vida. Pedras que nos feriram, pedras que nos entristeceram e tentaram nos parar. E esta pedra aqui nos dá oportunidade, irmãos. Ele está aqui nesta noite para nos abraçar e nos dar a vida.